Olá, você que me acompanha, aqui no Peãocast, eu sou René Moreno, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós promovemos educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão e gostamos de compartilhar essas experiências, acreditando que podemos provocar em você um desconforto positivo, uma provocação positiva para que sua vida pessoal ou profissional, que você possa procurar e se aprofundar dentro do tema que foi abordado aqui nesta live. Hoje nós vamos receber o Ceolinei Fernandes, que vai falar sobre interessância, soluções e propósito. E eu queria convidar você, se você acredita na educação, se você acredita num propósito, existe um afiliado, nosso parceiro, Magazine Luiza, mas tem um link, Magazine Educar. Se você fizer qualquer compra por esse site, você ajuda o canal e ajuda a educação, porque nós estamos produzindo material gratuito para a escola pública, material didático, paradidático. Então, se você quiser participar, entre com a gente ali, veja o link e participe. O seu Linei já chegou, eu vou conectar com ele, a gente vai bater um papo aqui sobre interessância, soluções e propósito. Vou mandar o convite aqui para ele. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se você quiser deixar perguntas, ao final a gente vai tentar ler algumas, para tentar não interromper a linha de raciocínio do convidado. Seu Linei? Olá, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Renê, é um prazer estar aqui contigo. Prazer Estou bem é meu. ansioso para esse momento, para essa nossa conversa. Eu estou bastante empolgado e entusiasmado também. Você me ouve bem? Tá legal o som, imagem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem também. E por precaução, eu estou aqui com fone de ouvido. Caso comece algum tipo de microfonia, alguma coisa, a gente tenta melhorar aqui a parte técnica. Eu queria pedir ajuda de alguém, porque eu ouço você com um pouquinho de eco. Um pouco de eco. Não sei se o pessoal ouve você muito bem, mas eu ouço bem, mas é um pouco de eco só, muito pouco. Se alguém puder nos ajudar. O pessoal comenta aí se está escutando eco também, se está tendo algum tipo de retorno. Enquanto isso, já vou preparando aqui um fone de ouvido para a gente ver se melhora. Não, perfeito. Joinville, Santa Catarina, tá frio hoje? Olha, obrigado. Olha, já estão dizendo aí que tá frio, já tivemos dias mais frios. Tá tranquilo, obrigado. Ó, já tive o retorno aqui. O pessoal tá falando que está ouvindo bem. Tá bom? Mas você não tá me ouvindo bem. Olha, melhorou agora com o fone, irmão. Peraí. Tudo ótimo. Ó, o pessoal tá dando retorno aqui que tá falando que tá tudo ótimo. Muito bem. Continua bom aí? Perfeito. Tá bom, ótimo para mim. Se o pessoal que estiver dando um retorno ali falar que foi... Agora o fone ficou mais perfeito agora. Ceolinei, seja bem-vindo. Vou passar o chapéu para você. Quem é o Ceolinei? Da onde veio? Aonde está e para onde pretende ir esse empreendedor? Esse cara apaixonado pela vida, apaixonado pelo trabalho, pela família. Conta um pouquinho dessa trajetória e vai ser um prazer ouvir você. Vamos lá. Então, um pouco das minhas características você já definiu muito bem. Apaixonado, eu sou muito apaixonado. Em tudo que eu faço eu coloco muita dedicação, muita energia. Eu fico apavorado com a possibilidade de estar na média. Então, apaixonado define bem o fato de que eu coloco muita dedicação, muito amor, muita paixão em tudo que eu faço, em todas as áreas da minha vida. E apresentando aí para quem está na live, de repente nunca viu esse rostinho lindo aqui, meu nome é Ceolinei Fernandes. Eu tenho realmente cara de novo, porque eu sou novo mesmo, né? Tenho apenas 28 anos de idade, mas minha vida, tudo eu posso dizer que foi de certa forma precoce, né? A minha área profissional alavancou de uma maneira muito rápida. A minha vida conjugal começou muito rápida, tanto que esse ano eu já completo aí 1 década de casamento com a Samara Carini, a minha esposa amada, que está lá no quarto escutando agora, nesse momento, a live. Eu pedi para ela, deixa eu sozinho aqui, senão eu vou me distrair. E é a minha lindona, minha esposa amada, minha amiga, minha parceira, me ajuda nas minhas dificuldades, ela conhece todas as minhas falhas e novamente também a característica de apaixonado vale muito para ela também. Tá colocando o coraçãozinho aí. Nós temos um filho chamado Davi Fernandes, de 2 anos de idade, e agora, há poucos dias, a gente teve a grata surpresa de saber que tem mais um baby a caminho aí,
então logo a família Fernandes também deve aumentar também. Incrível. Muito bem, vou tentar falar um pouco da minha formação acadêmica, né? Eu sou formado em gestão comercial, agora recentemente voltei aí aos módulos de coach, que é uma outra área que eu sou apaixonado, esse estudo de pessoas e comportamentos, tanto business coach, life coach, para mim é uma outra área que eu quero aprender muito ainda, desenvolver muito nessa área. E o meu trabalho, né, antes de falar o nome da minha profissão, que é normalmente a forma que as pessoas falam, eu vou dizer exatamente o que eu faço, né? Eu trabalho com pessoas, portanto é uma das minhas paixões também, e o meu trabalho nada mais é do que ajudar uma equipe de liderança e de gestores de diversas áreas a entregar os melhores produtos e serviços para que a gente possa fidelizar e também agregar valor aos nossos clientes e, consequentemente, entregar os melhores resultados à companhia. Agora deve estar algumas pessoas perguntando, mas o que ele faz, né? Então, se você for pegar minha carteira de trabalho, vai estar ali o nome da função, gerente auxiliar, mas eu sempre penso dessa forma, né? Gerente auxiliar vai ter um monte com o nome dessa profissão, mas eu já enxergo além. O que eu faço é ajudar pessoas, é trabalhar com pessoas, a desenvolver pessoas e também me desenvolver com as pessoas. Então, eu trabalho na maior rede de supermercados de Santa Catarina e uma também das maiores do Brasil, a qual me deu muita oportunidade. Eu sou muito feliz pelo que eu estou fazendo profissionalmente hoje. E respondendo essa pergunta, né, eu já falei um pouco de onde eu estou, o meu objetivo é maior do que eu posso expressar nas palavras, né? A gente vai falar um pouco dessa questão aqui também de propósito, né? Aquilo que me move, aquilo que me impulsiona é algo muito maior do que meramente ganhar dinheiro, né? Algumas pessoas diriam que ganhar dinheiro é o topo da sua aspiração. Eu diria que ganhar dinheiro pode fazer parte do processo, mas o meu propósito de vida é com certeza fazer muito mais nesse mundo aqui, já que a gente tem uma passagem bem curta, né, nessa vida. Então eu não posso ter como maior objetivo da minha vida ganhar dinheiro. Claro, faz parte do processo, mas a gente precisa e deve com certeza pensar em algo muito mais do que isso. Fabuloso, meu irmão. Depois, se você quiser fazer um merchan da Rede Supermercado, tá? Não vai ter custo nenhum, mas se você se sentir à vontade para fazer, é lógico. Posso fazer. Posso fazer, não Até porque quando eu for a Joinville, Santa Catarina, não sei exatamente quando eu vou fazer isso, mas eu vou visitar a rede e falar que eu conheci um cara potencial pela internet e vim ver se ele ainda está na rede ali. E eu queria dar um abraço nele pessoalmente, mas enfim. Maravilha. Então, muito bem, já que você abriu a brecha, né? Quando eu digo que a maior rede de supermercados de Santa Catarina, quem é do estado já deve imaginar, né? Mas não tem nenhum problema, eu falo muito bem mesmo, porque eu também sou apaixonado pela empresa a qual eu atuo como gerente auxiliar, e nesses anos tem me dado muita oportunidade de me desenvolver. É a rede Angelone, né? Uma rede de supermercado familiar, muito conhecida, e eu digo que ela é maior do estado de Santa Catarina, mas ela já está... colocaram aí a Angelônia. Então, é a Cléo, minha prima. Maravilha, tem gente da família entrando aí. E o Angelônia é uma empresa fantástica que traz grandes novidades, está sempre procurando ser pioneira no mercado em que atua e agora está visando aí um crescimento bacana em outras fronteiras, já em outros estados. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e a empresa que eu trabalho. Viu? O seu amigo David ontem fez a propaganda da Toyota, né? Você viu, né? Fez. Eu pensei, eu tomo cuidado, né? Porque especialmente a nossa empresa tem toda uma forma padronizada de tratar disso, mas eu não vejo mal algum de falar das qualidades da nossa empresa, até porque não tem merchan maior do que um cliente ou do que um funcionário satisfeito com os resultados, e o Angelone é extraordinário. Não, perfeito. O David dando sinal de vida aí. Ei, gente boa. Olha ali, ó. Uma coisa que eu tô curioso, essa palavra interessância, ela é no meu vocabulário novo. Eu não sei se é uma palavra nova para todo mundo ou nova só para mim, mas interessância é para mim muito novo e eu queria ouvir da sua boca, eu queria falar isso para as pessoas, falar assim, gente, eu sei o que significa, mas eu tenho ouvido ou ouço muito pouco. Ou acho que foi segunda pessoa que eu estou ouvindo. Então, o que é isso, essa interessância? Como que é isso? Boa noite a todo mundo que tá chegando. Vamos fazer uma coisa, Renê. Eu vou propor uma coisa aqui, vamos ver, é tu que manda, né? Então eu vou propor e ver se tu acha que é interessante.
Eu queria propor para falar desse tema especialmente no último, já que a gente tem 3 tópicos aqui, por quê? Porque algumas pessoas me perguntaram assim, interessância, quando viram ali o anúncio, né? Mas o que é interessância? E algumas pessoas me perguntaram disso porque eu me dei conta que é uma palavra realmente muito pouco usada, inclusive tem pouquíssimo material no Google. Então o Google, né, que é o sábio de todas as gerações aí futuras, tem pouco material a respeito de interessância. Mas a gente pode deixar o povo um pouquinho mais curioso, então, para a gente falar lá no final. Arrebenta, garoto. A live é sua. Opa, maravilha. Que tal a gente começar, então, eu acho, por onde eu acho que faz todo sentido, já que a gente tem aí alguns minutos para tratar de 3 assuntos que, na minha opinião, daria talvez para fazer uma live para cada tema, então a gente vai ter que resumir bastante. A gente poderia começar pelo que eu acho que faz muito sentido, que é o propósito, né? Maravilhoso. O que tu achas? Acho ótimo, até porque eu acho que é a base de tudo. Maravilha. Bom, vamos lá então, propósito, né? É uma palavra muito forte, a gente poderia discutir o significado dessa palavra com diversos olhares diferentes, e propósito existe diversos sinônimos, né? Mas vamos tentar aqui trazer então realmente um significado mais profundo, né? Para não ficar tão raso a questão de propósito. Quando alguém diz assim, ó, o que é propósito? Qual outros sinônimos que a gente poderia utilizar para essa palavra, né? A gente poderia falar de objetivo, de alvo, de finalidade, de projeto, mas tem alguns significados que eu acho que casam melhor, né? Porque quando a gente vai para a etimologia da palavra propósito, a gente percebe, por exemplo, do latim propositum, que significa algo como decisão, ou ainda mais, também significa mira, ou ainda intento, ou seja, olha que interessante, decisão é algo que você conscientemente decide fazer, porque você quer fazer. Mira realmente casa com os outros sinônimos, porque você está mirando algo, você tem um objetivo claro, você tem um propósito, você tem um foco. Exatamente. Agora, olha que interessante. A gente escuta as pessoas falando, eu não fiz isso de propósito, né? Então, quer dizer, eu não tinha a intenção de fazer isso. Eu não gostaria de ter feito isso porque eu não queria fazer isso. Mas, então, o propósito tem a ver com querer. É como se eu falasse assim, qual é o seu propósito? Quando eu faço essa pergunta, é como se eu estivesse perguntando o que você realmente quer, do fundo da sua alma, qual é a sua essência, o que realmente você quer, né? Que alguém pode dizer, eu quero ficar milionário. Tá, mas realmente é isso que você quer? Imagina que você está milionário hoje. Você não vai desejar mais nada, você não vai querer mais nada, até porque desejo e querer é diferente, né? As pessoas confundem facilmente querer com desejar algo, mas isso a gente pode deixar para outro momento. Talvez até para outra live, porque dificilmente a gente vai conseguir falar disso aqui. Mas então tem a ver com querer, né? Então, quando a gente fala tem um propósito, então tem algo que eu quero de verdade. E o que é aquilo que te move, né? Então, qual que é o teu combustível? Qual que é a tua essência? Eu gosto de pensar na historinha do carro, né? Veja, o carro tem um combustível que move os motores. E se você tem um carro e você fala assim, eu não quero mover ele com o combustível, eu quero simplesmente colocar no ponto morto e empurrar ele. Você vai mover o carro? Você vai mover o carro. Mas veja que você vai gastar muito mais energia e ter muito menos resultado, porque o propósito do carro é que ele se mova com o combustível, né? Que é a forma correta para a qual ele foi designado. Designo, inclusive, é um outro sinônimo da palavra propósito. Eu falo isso porque é importante a gente pensar, então, que o propósito existe uma essência por trás. Significa dizer que quando a gente pensa no nosso propósito, nós devemos pensar o que nos move, né? O que nos tira da cama, o que de fato eu quero. Antes de aprofundar nisso, eu quero falar uma frase também, que é impactante, mas eu acho que faz todo sentido, que é o seguinte: uma vida fora do propósito é uma vida desperdiçada. Assim como a gente desperdiça energia e muito tempo, quando a gente insiste em empurrar o carro em vez de utilizar a forma correta, o propósito do carro, que é o combustível, a gente, quando vive fora do propósito, a gente perde muito tempo e a gente literalmente desperdiça a nossa vida. E aí, no sentido filosófico, a gente poderia citar aqui, para quem conhece, né, do grego, a famosa frase gnóti selton, ou ainda do latim, que eu até anotei aqui porque eu não sou nada bom em latim, noscite ipsum, mas facilitando no português, conheça-te a ti mesmo, né? Então, uma frase muito famosa atribuída a Sócrates, que
faz a gente pensar e olhar para dentro, ter essa reflexão do que realmente a gente precisa, o que realmente a gente quer, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. Isso é muito importante, mas infelizmente tem gente que não pensa sobre isso. Tem gente que passa 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, tem gente que morre e não para pensar o que realmente eles queriam, qual era o propósito, qual era a essência da vida delas. Tem que responder 3 perguntas, né, para você entender seu propósito. Porque o propósito é aquilo que vai nortear todas as suas decisões. Então, é o que você faz, por que você faz e como você faz. Se você entende seu propósito, você vai ter a resposta para essas 3 perguntas. E quando a gente fala assim, então, em propósito, né, é algo muito profundo e algo muito mais além do que às vezes a gente pensa. E aí é interessante que a gente fala assim, mas eu quero ganhar dinheiro, mas não é muito mais interessante que a gente impacte as vidas, não é muito mais interessante que a gente deixe algo que realmente vai fazer sentido lá na frente e que a gente vai, mesmo não estando mais aqui, vai deixar algumas marcas. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que talvez seja até amigo em comum seu, ele tem uma coisa que ele fala que é extraordinária, eu quero compartilhar aqui com vocês. Depois aí você vê se é seu amigo em comum também, é meu melhor amigo, para falar a verdade. Ele fala o seguinte, que ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma mesa, para colocar debaixo de uma vasilha, ou para colocar num lugar debaixo de um sofá, debaixo de alguma coisa escondida. Alguém acende uma lâmpada e coloca onde? No meio da sala, de forma que ilumine todo mundo que entre na sala. Então, ele está falando do quê? Do propósito da luz, né? A luz serve para nada mais, nada menos do que iluminar as pessoas, e não tendo esse propósito, logo, ela não tem utilidade. Conhece esse amigo em comum aí? É o JC, Jesus Cristo, o Brother Jesus. Então ele fala... Essa é uma frase dele, um pensamento dele. Exatamente. Jesus fala, quando ele está falando a respeito é meu amigo da luz, né? Só para reforçar. Maravilha. Quando ele está falando, então, do propósito da luz, né? Ele está falando que tudo que a gente imagina que está fora do propósito está literalmente sem nenhuma utilidade. Ele vai além, né? Ele fala da luz, mas ele fala, por exemplo, também do sal. Qual que é a utilidade do sal? O sal serve, obviamente, para salgar. Agora, o que acontece com o sal se ele se torna insípido? Não serve para mais nada. Né? Jesus ainda usa umas palavras duras, ele diz assim, que o sal perdendo o propósito de salgar, ele não serve para nada mais, nada além do que ser lançado e pisado por homens. Né? Então, é interessante que a gente pensa dessa forma, a gente percebe que a vida fora do propósito, ela perde a essência, ela perde a utilidade. Fabuloso, irmão. Rapaz, só de propósito aqui a gente faz uma live, hein? Ou dá uma live só de propósito, com certeza. Então vamos lá, deixa eu interromper um pouquinho você, desculpa atrapalhar a sua linha de raciocínio. Não, eu até queria que, conforme a gente vai falando, assim, às vezes alguém surge uma pergunta, ou você mesmo, pode ficar à vontade. Você com 28 anos, você teve, assim, várias situações precoces, como você colocou, né? Começou ali, você transita pelo mundo empresarial, mundo executivos. Você acha que as pessoas estão mais preocupadas com essa questão do propósito, ou em 2020 ainda se fala muito pouco, ou se fala muito, mas tem pouco entendimento da palavra propósito, da forma que você acabou de fazer a abrangência aqui pra gente? Não, eu acredito que voltando ali à frase, né, conhece-te a ti mesmo, as pessoas cada vez mais têm deixado esse hábito de refletir e de se conhecer, ou de conhecer ao seu Criador, para quem tem essa fé, né? Porque é isso que, na minha opinião, te desperta para o que realmente faz sentido, né? E infelizmente, respondendo a tua pergunta, eu diria que ainda assim é a minoria, com certeza a minoria das pessoas que enxergam o propósito, né? A essência, aquilo que move. Por isso que as pessoas vão vivendo ao estilo de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou ainda como o Skank, né? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Veja que esse estilo de vida é totalmente oposto ao estilo de vida que vive alguém que tem propósito, porque lembra no começo que a gente falou que propósito tem a ver com querer, com botar uma mira, colocar um alvo, um objetivo? Quem não tem isso, então deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que isso tem um preço muito caro, né, que é o preço
do arrependimento pelo que você não fez, porque o tempo passa, uma hora o nosso coração para, uma hora o nosso fôlego cessa, e quando esse momento chegar, aí a gente, infelizmente, nunca mais vai poder recuperar o tempo perdido. É que, na verdade, infelizmente, as letras, elas têm um cunho comercial, né? Infelizmente, a parte poética, a parte artística, ela tem um direcionamento comercial, ou seja, as pessoas querem gastar energia pensando ou querem ficarem mais na zona de conforto. Infelizmente, a grande massa quer gastar menos energia possível. Então, quando fala, deixa a vida me levar, eu gasto menos energia, é dessa música que eu vou gostar. Né? Com certeza. Algo que vai fazer a pessoa se preocupar. A parte poética cai bem, porque na verdade não exige esforço do ser humano. A partir do momento que você gasta energia, você acaba fugindo dessa dor. E o que é lamentável, porque querer tem dor, tem, né, uma energia colocada ali, né? Meu irmão, exatamente. Quantas lives você já fez na vida? Eu queria revelar isso no final, mas eu vou te falar, essa é a minha primeira live. Eu tô nervoso pra caramba, porque nunca tinha tido essa experiência, mas nem de brincadeira, não tinha colocado uma live nem de 2 segundos. Então essa literalmente é a minha primeira experiência. Então vou lançar um desafio pra você. Primeiro eu já errei seu nome, você tá nervoso, eu errei seu nome na entrada, eu fiquei mais nervoso ainda. Vou lançar um desafio. Você tem um conteúdo incrível, então você vai assumir um compromisso comigo, um propósito. Você vai, alguém desse grupo que te admira, que já mandou coração, que já te mandou frase de carinho, de respeito, você vai fazer uma live por semana no início, depois você vai fazer 3 por semana e vai fazer uma por dia com essas pessoas para compartilhar isso, porque esse conhecimento não pode ficar só na sua cabeça, beleza? Essa é uma coisa. Segunda coisa, você já tem algum curso gravado? Tá aqui só na minha cabeça, não desenvolvi o material. Depois, no particular, eu vou te passar todos os passos para você gravar uma aula. E você vai gravar isso para ensinar pessoas a falar sobre a sua didática, sobre a forma de você ver propósito. E 50% do que você arrecadar com isso, você vai dedicar a uma instituição de educação, ou o que você quiser. Mas você vai fazer esse propósito para você, porque o seu propósito é muito nobre, irmão. Enfim, maravilha, que legal. Dá essa deixa aí que eu sei que tem gente... Eu gosto de desafio. Uma das coisas que me move são os desafios. Quando alguém fala, te desafio a fazer isso, ou então duvido que você faz isso, daí aí você vai ver uma pessoa realmente decidida. No mundo virtual, todo mundo vai continuar comprando no comércio. Essa conexão com as pessoas no comércio nunca vai parar. Mas as pessoas queriam criar presença virtual. E estar na live é criar presença virtual, é mostrar o que você pensa para o mundo. Então, beleza, arrebenta aí, já falei demais. Continua ali. Você vai falar agora sobre... Maravilha. Bom, como a gente tem um tempo resumido aí, vamos falar de soluções, né? Porque, veja só, às vezes as pessoas resumem o propósito no mundo corporativo, na questão profissional, quando na verdade isso é um meio da pessoa viver o propósito final, que é o querer maior, né? Que é a essência, né? Aquilo que realmente que está no DNA da pessoa. Então, passa pelo mundo corporativo, passa pelo mundo profissional, embora não seja exatamente isso. Agora, quando a gente está envolvido nesse meio corporativo, automaticamente, não só aí, mas a gente pode pensar principalmente aí, né, porque é onde os grandes empresários buscam pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que realmente têm soluções criativas. Então, pensando em soluções, a gente precisa pensar, vamos lá, toda vez que a gente pensa em solução é presumido que existe o quê? Um problema, né? Então, vamos lá, será que no mundo tem problema? Será que na sociedade, aí no dia a dia, a gente encontra problemas? Será que nas empresas de cada pessoa que está acompanhando a live aí, existe algum tipo de problema que a pessoa já falou, isso aqui é um problema? Então, olha que legal, porque para todo problema existe uma potencial oportunidade de surgir uma solução nova, uma solução criativa, que de repente ainda nunca ninguém pensou. Para isso é importante desenvolver algumas características. Já falei da criatividade, pensar fora da caixa, mas é extremamente imprescindível que as pessoas tenham a capacidade de se indignar constantemente. Você não pode perder a capacidade de se indignar, a capacidade de olhar alguma coisa que você está vendo que está sendo dificultoso, que está vendo que não está certo, mas você acaba se acomodando, se conformando e falando, é assim mesmo. Às vezes você vê a coisa errada, você vai comentar, e aí o que você escuta, às vezes, de um profissional
da sua empresa que já está ali há muitos anos é o que? Sempre foi assim. Né? Essa história de sempre foi assim me deixa indignado. Porque quer dizer, então, que algo errado sendo feito 10 anos, ele continua sendo errado. Né? Ali tem uma grande oportunidade, né? Tem uma grande oportunidade, tem alguém ali que precisa quebrar um paradigma e quem está escutando essa live aqui, de repente, se tiver esse start, eu vou ficar muito contente, porque eu tento pensar assim o tempo todo. O tempo todo. Se tem algum problema, de que forma a gente pode pensar numa solução? Né? É a maneira inteligente de a gente viver a vida e de a gente se desenvolver, porque a gente começa a criar um hábito, inclusive é algo que acontece, eu acredito, no nosso cérebro, exatamente, porque tem pessoas que têm o hábito de ser pessimistas, né? O hábito de ver as coisas ruins em tudo que vê. Mas só que tem gente que contrai o hábito contrário a isso, ou seja, a pessoa vê as coisas boas, vê o copo meio cheio, vê as oportunidades, vê as possibilidades, e isso é encantador. Né? Eu lembro esses dias eu estava na empresa, eu precisava resolver um problema lá. E aí eu cheguei lá no depósito, eu estava procurando um determinado objeto para resolver esse problema, e aí perguntei para um, perguntei para o outro, e aparentemente aquele objeto que eu procurava não estava mais ali disponível na loja. E aí alguém vendo ali a minha situação de tentar resolver aquele problema, observando isso, olhou para mim e claro que eu sei que não houve maldade na fala dele, mas ele disse assim: hoje não é o seu dia, né, seu Linei? Porque ele percebeu que aparentemente eu não iria conseguir resolver o problema. Mas a minha resposta foi muito instantânea e natural para ele de volta. Na mesma que veio, voltou. Eu falei: não, com certeza é meu dia sim. Se não deu desse jeito, vai dar de outro. Porque não existe só uma única forma de resolver um problema. Quer dizer, que se a forma que eu planejava inicialmente teve algum contratempo, teve algum problema, então eu vou atrás de resolver de outra forma. Eu vou criar a solução. E falando em criar a solução, para a gente conseguir masticar melhor essa ideia de trazer soluções criativas, eu queria compartilhar aqui com vocês, até dando continuidade um pouco da live de ontem com o David, que o David, obviamente, por ser da Toyota, né, um grande líder da Toyota, eu já tinha esse conhecimento, mas ele falou um pouquinho, deu uma brechinha do assunto de Kaizen, né, ontem, e aí me chamou bastante atenção. Kaizen que nada mais é do que a melhoria contínua, um sistema japonês extraordinário, que é muito conhecido pelas indústrias, mas como eu disse no começo, lá no Angelone, a empresa com a qual eu trabalho, é uma empresa pioneira, então a gente também tem aí essa história de pioneirismo na questão do Kaizen, que é a primeira do varejo supermercadista que desenvolveu o sistema de melhoria contínua, o Kaizen, em supermercados, e a gente então trabalha com esse conceito do Kaizen, e realmente a gente percebe a diferença que faz. E aí quando a gente vai para a origem, né, lá da Toyota, onde tudo começa, lá com o Sakichi Toyoda, né, é bem interessante, eu quero resumir aqui, depois para quem tiver interesse pode ir atrás, pode buscar melhor as referências, mas olha que interessante. Toyoda, quando tinha apenas 23 anos, ele olhava para a mãe dele trabalhando como tecelã, então ele olhava a máquina de tear, aquela toda manual, extremamente dificultosa, bom, mas era o jeito que era, né? Todo mundo conhecia aquele tipo de máquina, então alguém podia dizer, é assim, sempre foi assim, e acabou-se. E só que ele olhava e ele se incomodava com aquela forma lenta de desenvolver o trabalho, e pensou, o que eu poderia fazer para melhorar esse trabalho da minha mãe? Então, olha só, aos 23 anos de idade, ele, tendo conhecimento ali de carpintaria, que aprendeu com seu pai, ele foi lá e desenvolveu um tear de madeira que simplesmente produziu 50% a mais do que antes. E ali já foi o primeiro passo do gênio que viria a escrever o seu nome na história através da marca Toyota. Isso foi em 1890, tá? Em 1896, ele não para, e aí continua desenvolvendo, continua buscando formas de melhorar, e aí ele vai lá e desenvolve o primeiro tear mecânico do Japão. E ali já foi um novo passo interessante, passou-se vários anos, e ele continuou desenvolvendo, porque ele sempre encontrava formas de melhorar, por isso que o Kaizen tem a origem aí nessa questão da melhoria contínua. E aí ele percebia que havia muito desperdícios de fios, ainda havia problemas de desperdício de tempo, porque arrebentava constantemente alguns fios. Ele pensou, o que eu posso fazer? Desenvolver um sensor, portanto, que toda vez que o fio arrebentava, ele segurava o fio, eliminando o desperdício, e automaticamente eliminando mais tempo, e aí logo já foi um passo a mais. E aí os anos passaram, e aí no ano de 1924, já junto com seu filho, ele desenvolve a primeira, e aí já criando uma verdadeira revolução na indústria, né, o primeiro tear mecânico
de alta velocidade. E aí ele começa, então, realmente fazer nome, e aí a Europa toda se encanta por aquela criação, e veja que interessante, quando ele tinha 23 anos de idade, ele poderia ter olhado para a mãe dele e pensado, deixa a mãe trabalhando ali, eu vou lá, sei lá, fazer qualquer coisa com meus amigos, vou dar uma volta, mas e aí a gente talvez não conheceria a Toyota, né, porque tudo começou ali. E olha que interessante, né, grandes coisas que ficam para a história, às vezes começam de apenas um pensamento simples de como resolver isso, como melhorar esse processo, como desenvolver um sistema onde eu consigo ganhar tempo, eliminar desperdícios, tudo tem a ver com criação, tudo tem a ver com procurar soluções alternativas, né? E é interessante porque a história dele ainda não acaba aí, vocês devem pensar, mas então, como que Toyota chegou no carro? Porque ela começou com TE, mas então em 1937, onde oficialmente a Toyota lança, né, a sua marca, aí você pode falar, então ela lançou e aí já virou o sucesso que é hoje. Não, em 1937, quando eles realmente lançam o seu primeiro projeto de carro, logo 2 anos depois, né, em 1939, vocês devem saber que acontece a Segunda Guerra Mundial, e aí começa a cair e falir vários tipos de negócios, e a Toyota realmente é extremamente afetada por isso. Você sabe, tem a história lá da bomba atômica, etc. E aí é hora de parar, é hora de desistir, é hora de morrer todos os sonhos. Não é hora de fazer isso, é hora de pensar em uma nova solução, é uma hora de pensar em uma nova alternativa. Então, exatamente isso que o Toyota faz novamente, né? Então ele se inspira no modelo de supermercados americano, né, que hoje é como todos os supermercados, onde o cliente entra, pega o que quer, e depois o repositor reabastece aquele produto quando acaba na área de venda. Antigamente, né, para quem é novo e está assistindo, né, era tipo aquelas vendas, né, que os mais antigos iam na venda e pediam as vendinhas, né, e pediam ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e ficava tudo ali no balcão. Então, mas nos Estados Unidos, de forma pioneira, nesse modelo autosservice, inspirou o próprio Toyota, que pensou, será que eu posso utilizar de alguma forma isso na indústria de automóveis? E foi o que ele fez. Então ele pensou que ele poderia, em vez de comprar um grande estoque de insumo para a produção de carro, porque ele não poderia fazer isso, ele estava realmente quebrando, a demanda caiu bastante, ele começou então a comprar só a quantidade necessária para atender a demanda. Surgindo aí então um conceito que é extremamente famoso hoje, chamado just in time, né? Então olha que interessante, mediante um grande problema que poderia ter acabado de novo, com uma história que já parecia incrível, ele vem e surge aí com uma nova solução. Então a história da Toyota é extraordinária. E aí depois, vocês sabem, né, em 2012 ela chegou a ser aí a maior fabricante de automóveis do mundo, hoje ainda é líder no mercado de carros elétricos híbridos. Então a Toyota tem uma história linda, mas tudo começou com uma pessoa que lá atrás, aos 23 anos, pensou, como eu posso fazer para melhorar isso? E é essa a cabeça que a gente tem que ter uma cabeça criativa, uma cabeça fora da casinha, não se contentar, não se conformar, ter aquela capacidade contínua de se indignar com as coisas. E para quem é pai e mãe, né, eu tenho meu filho de 2 anos agora, está vindo o segundo, mas os pais também, eu acredito que tem uma parte importantíssima dos pais nisso, para desenvolver esse lado criativo da criança. E aí eu finalizo, né, falando da questão de soluções, contando uma história da minha mãe, que inclusive tá aí na live também, né, mãe? E talvez, de vez em quando eu conto essa história na família e para alguns amigos, porque eu acho que minha mãe é extraordinária nesse sentido. Uma vez aconteceu o seguinte, eu cheguei em casa, quer dizer, minha mãe chegou em casa e deparou-se com a cortina dela toda picotada, toda rasgada. E aí imagina, só estava eu e minha irmã mais nova em casa, ela não teria dúvida que um dos dois tinha feito a arte. E aí ela chama eu e minha irmã do lado do outro e pergunta, quem rasgou a cortina? Porque estava toda picotada. E aí eu pego e logo assumo, né, assumo a culpa e falo, mãe, eu queria fazer uns triângulozinhos. Então, eu tinha realmente feito vários formatos da cortina, né? Então, veja só, eu era tão criança, mas eu lembro disso porque eu acho que o que mais me marcou foi a reação da minha mãe. A reação da minha mãe ali é um exemplo que eu vou, com certeza, replicar para os meus filhos e todo mundo devia pensar da mesma forma. Que ela poderia ter me batido, poderia ter me xingado, dizendo que a cortina dela não poderia fazer aquilo ali, e realmente é uma reação, às vezes, até natural de muitos pais. Mas a minha mãe ali despertou algo criativo em mim. 2 pontos que minha mãe fez ali extraordinário. Ela me incitou a falar a verdade sempre e não perder a coragem de arriscar fazendo coisas criativas. Então ela falou, olha filho, a próxima vez que tu quiser fazer triângulozinho, círculozinho, quadradinho,
Você pede para a mãe vai comprar algum material adequado, mas não faz mais isso na cortina. Você não vai apanhar porque falou a verdade, mas agora tu sabe que ali não é lugar. Então, a próxima vez a correção vai ser diferente. Então, essa correção é extraordinária, né? Porque acabou me encorajando, mãe, né? assim, sabedoria de mãe. Então, eu acho que esse incentivo para o lado criativo é muito importante. Fabuloso, porque, na verdade, o que dá para perceber é assim, a sensibilidade de mãe é uma didática de sensibilidade para não bloquear o que nós temos de melhor, que é a criatividade, que é essa leveza de pensar sem ser julgado, né? E nesse mundo de hoje, mais do que nunca, a criatividade é um idioma muito valorizado e se podia ter bloqueado naquele momento por causa de uma repreensão desnecessária, mal feita, talvez por parte dela, né? Parabéns à mamãe aí da situação. Parabéns aí, dona Rose. A dona Rose. Obrigado, dona Rose, por estar nos assistindo aí. Irmão, só para localizar você, são 35 minutos que já passaram, tá? Só para localizar. Meu Deus do céu. E eu com medo que não ia dar tempo de... Gente, aguarde a segunda parte da live, semana que vem a gente vai ter continuidade, porque tem muita coisa boa desse menino aqui para falar. Absurdamente. Então acabou o tempo, não vamos falar mais de interessância, ninguém mais vai saber o que é interessância. Aí o pessoal detona a gente ali. Meu irmão, bom, tá na sua mão o tempo, você quer ir para interessância, o que você quer fazer? Não, então é o seguinte, como a gente tem um tempo limitado aí, vamos só então, pelo menos resumir aqui o que é interessância, né, para quem ainda tem essa dúvida, e de que forma a gente pode buscar essa questão da interessância. Então, em primeiro lugar, né, essa palavra que a gente comentou no início, realmente tem pouco material, inclusive no Google, mas, por exemplo, para quem acompanha a Vivi, né, a Vivi realmente trouxe uma aula aí de interessância e ela resumiu dizendo que nada mais, nada menos do que a capacidade, né, de alguém ou de algo ser interessante, né? E a forma de ser interessante são várias, né? Eu diria aqui, uma coisa que ela falou, e eu concordo plenamente, né, ela falou em relação ao repertório, né? Eu tinha um amigo meu em Blumenau, chamado Jacques, que ele sempre falava assim, ó, seu Linei, aprenda de tudo um pouco. Aprenda a conversar sobre relógio, sobre culinária, sobre física, e eu segui esse conselho, eu já era muito curioso, mas eu segui esse conselho à risca, porque quanto mais repertório você tem, obviamente, você vai ter mais capacidade de conexões, network, porque você vai parecer ser interessante e você também vai começar automaticamente a se interessar por outras pessoas e essa troca sincera vai te permitir muitas oportunidades. Então, uma maneira muito boa e eficiente de ser interessante, né, de buscar essa forma de ser interessante é aumentando o repertório. Além disso, eu fiz uma anotação aqui que é legal, porque é o seguinte, para ser interessante, né, você tem que fazer algo a mais do que chamar a atenção, mas é prender a atenção, né? Porque coisas ruins também chamam a atenção, só que elas não prendem. Agora, quando você prende a atenção, é porque você fez algo que despertou e de alguma forma prendeu a atenção da outra pessoa. E quando você faz isso, é porque você foi capaz de ter a empatia suficiente para perceber o que a pessoa está falando, qual é a linguagem dela e como você faz e como você fala no mesmo nível que ela, né? Então eu, por exemplo, adoro isso. Eu converso com moradores de ruas, faxineiros ou empresários quando tem oportunidade e eu consigo adaptar porque isso é interessante, você conseguir levar a comunicação da forma correta dependendo da pessoa que você está falando. E é claro, né, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então sou autodidata, aprendi inglês de forma autodidata, agora estou estudando francês e eu sou apaixonado por essa questão de línguas, inclusive também porque me facilita a questão de network, contato com pessoas. Eu poderia conversar contigo sobre Albert Einstein e as leis absurdas que algumas pessoas aí viagem na maionese, como viagem no tempo, buraco de minhoca, universo paralelo. Eu gosto bastante de diversificar. Seu Linei e Albert Einstein. Vamos fazer aqui a próxima live. O tema já está ali, ó, buraco negro. Vamos falar. Buraco negro, meu Deus do céu. Mas é legal você falar de escatologia, falar de física, falar de geografia, falar de história. É legal a gente ter um repertório bacana para conseguir fazer uma troca com as pessoas, né? Então, resumido, a interessância nada mais é do que a capacidade de alguém ou de algo ser interessante. E aí você se pergunta, como você pode ser interessante? Fabuloso, meu irmão. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, para quem não sabe quem é a Vivi, né? A Vivi faz parte, é a primeira ganhadora do Aprendiz.
E até onde eu sei, né, você está ali num processo de seleção, que já desde janeiro começou. Por causa da pandemia, tanta coisa mudou, inclusive ao início do programa. Ainda não saiu a lista oficial dos 16, mas estamos no jogo, né? Me conta, É verdade. essa sua proposta, você já tinha se inscrito alguma vez? É a primeira? Entrou no programa, ganhou o programa. O que você pretende levar para as pessoas estando lá e que mensagem quer deixar? E conta um pouquinho dessa etapa, se alguém aí não sabe que você está na final. Conta aí pra gente. Então, provavelmente a maioria, ou todo mundo aqui, com exceção da minha família, né, minha esposa, minha mãe, não deve saber, porque até o momento eu trouxe com bastante cautela e prudência esse assunto, até porque ainda não é nada certo, mas eu acho que já temos um motivo para comemorar e celebrar, né, afinal de contas, a própria Vivi falou, né, algumas milhares de inscrições que acabaram já ficando para trás, e nós como finalistas já podemos celebrar o fato de ser um dos finalistas e potenciais participantes, portanto, do projeto O Aprendiz. O Aprendiz, para mim, sem dúvida, é o melhor reality show da TV brasileira. O pessoal conhece nos Estados Unidos através do Donald Trump, que apresentava lá, né, o The Apprentice, e para mim vai ser uma coisa incrível poder participar disso. É claro que eu estou com um otimismo lá em cima, eu estou esperando realmente que eu seja chamado para ser um dos participantes do reality show. E é claro também que, entrando no programa, o meu foco, o meu objetivo, o meu propósito é ser o vencedor do programa. E é claro que, acima de tudo, todo o network, todas as trocas, toda a troca de informação, de conhecimento que a gente já vem fazendo até o momento, e ainda o que pode acontecer até o desfecho dessa história, está sendo um ganho imensurável, né? Então, essas relações que a gente estabelece, é um ganho já extraordinário que a gente talvez ainda nem consegue mensurar o tamanho disso. Agora, entrando lá, ganhando e atingindo esse ponto que realmente é um sonho, é um objetivo, vai ser o primeiro passo de um segundo ciclo da minha vida muito importante, né? Então, a gente trabalha para conquistar know-how, bagagem, conhecimento, experiência, mas chega um ponto onde a gente precisa se preocupar muito mais de como compartilhar e ajudar ainda mais as pessoas, né? E eu me vejo, sim, chegando lá, ganhando, e eu preciso, né, buscar, você já me deu algumas dicas aí, e eu aceito seu desafio, mas eu preciso compartilhar com o máximo de pessoas essa paixão, né, essa paixão sincera que eu sinto de fazer as coisas da melhor forma possível, né, porque com certeza, seja eu, que eu quero que seja eu, ou qualquer outro que seja o vencedor do programa, essa pessoa certamente vai ter uma coisa em comum, que é uma pessoa extremamente dedicada e aplicada no que faz. Não tem como uma pessoa atingir sucesso estando na média, né? Hoje eu escutei um áudio aí, um vídeo, na verdade, muito interessante, que falava exatamente isso. A média é um lugar totalmente seguro do fracasso. Do Patrick, exatamente, Patrick Dauer. De Itajaí, inclusive, né, aqui da minha terra, bem próximo aqui da minha cidade. E no vídeo dele ele falava exatamente isso, né? Que a média é o lugar seguro do fracasso, mas também é o lugar que te afasta do que é extraordinário, né, do seu sucesso, da sua plenitude. E, como eu já disse no começo, eu tenho pavor de pensar em estar na média, né? Então, o que eu vejo lá na frente é isso, sabe? Fazendo coisa extraordinária e para mim não tem outra forma de fazer coisas mais extraordinárias senão impactando vidas. Eu disse antes, né, que eu tenho um propósito maior do que ganhar dinheiro na minha vida, e óbvio que ganhar dinheiro sem nenhuma hipocrisia faz parte do processo, mas o que eu quero é impactar as vidas, sabe? Eu quero que mesmo quando eu não esteja mais aqui, porque em um momento o meu fôlego cessa também, que aquilo que eu tenha feito tenha valido a pena. Porque eu acho que não existe arrependimento maior para nenhuma pessoa no mundo do que chegar na velhice, chegar no leito de morte, olhar para trás e falar o que eu fiz com a minha vida, ou ainda o que eu não fiz com a minha vida. Você desperdiçou. E aí, fabuloso. Esse arrependimento é a pior, é a dor que eu não quero sentir jamais. Eu tenho a impressão que você nunca vai ter essa porque você é um cara inquieto, né? E esse curioso, e já demonstrou ser autodidata, e acho que isso aí você não vai levar para o leito, não, ao contrário, você vai contaminar positivamente muita gente. Seu Linei, eu gostaria de falar mais, gostaria de avançar, mas todo filme bom é aquele que acaba
fica aquele gostinho de quero mais. Então, eu acho que o pessoal vai ficar com essa sensação de quero mais ouvir você, né? Eu acho que vão te ouvir, porque eu sei que você vai fazer live com uma galera boa que está te ouvindo, que merece ser expandido, colocar essa voz ali no microfone, num alto-falante. Irmão, vamos pro quadro Somos Contadores de Histórias? Eu confesso que quando eu soube que você fazia esse quadro, eu pensei, será que eu penso em alguma coisa? Mas eu pensei, não, ele vai improvisar na hora, e aí eu já vou ter uma história pronta. Eu falei, eu vou improvisar também, então seja o que Deus quiser, vamos lá. O mesmo acontece comigo, vai ter que ser improvisado, então estamos empatados. 3 palavras, manda lá. Vamos lá, eu coloquei aqui 3 palavras que para mim faz todo sentido. Convicção, propósito e coragem. Porque tem que ter coragem para você viver uma vida de propósito. Afinal, como disse... Tô anotando. Pode falar, convicção, propósito e coragem. Convicção, propósito e coragem. Anota Isso, convicção, propósito e coragem. Pode falar. Anote minhas 2 aí. Cachoeira. E jardim. Seguinte, deixa eu fazer uma divulgaçãozinha antes da gente começar a história. Gente, eu tenho um projeto educacional e eu tenho um site aí chamado Vaquinha, que muitos de vocês já conhecem, que é um propósito que as pessoas entram ali e fazem doações voluntárias. Com R$ 2,95, você consegue ajudar uma criança de escola pública com material paradidático. Então, quem quiser apoiar um projeto educacional, R$ 2,95, você consegue ajudar pelo menos uma criança. Quem quiser entrar na Vaquinha, vai estar na bio aqui para depois você olhar o link, tá bom? Senhor Linei, é o seguinte, vamos lá. Você costura essas 5 palavras, manda para mim, eu em cima da sua história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você, você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. E com vocês, no quadro, somos todos contadores de histórias, diretamente de Joinville, pai do Davi, pai de alguém que está chegando daqui uns meses, futuro, né, participante de um reality show nacional, um dos mais tops do Brasil. Seu Linei, é com você, era uma vez. Vamos lá, então. Era uma vez um garoto que tinha muita convicção do que queria na vida. E esse garoto, ele morava numa casa onde tinha um belo jardim, e ele gostava de ficar nesse jardim, era algo que dava prazer, só que ele tinha um grande sonho. Ele queria chegar no topo da cachoeira que havia próximo da casa dele. E aí ele pensou, eu não posso ficar nesse conforto do jardim da minha casa, eu preciso me aventurar a chegar nessa cachoeira, porque o meu sonho é chegar no topo dessa cachoeira. Só que tinha um problema, ele não tinha essa coragem. Só que ele tinha convicção de que o que ele queria era chegar no topo da cachoeira. Sendo assim, ele pensou, como eu vou conseguir essa coragem que me falta? Então ele começou uma jornada que pudesse dar essa coragem para ele, onde muitas coisas interessantes começaram a acontecer. Prossiga. Nessa jornada, e muitas coisas começaram a acontecer, foram as pessoas que ele foi se conectando. E ele foi vendo que por essa viagem, as pessoas estendiam tapetes verdes para que ele passasse, jardins maravilhosos ele passou. E ele aprendeu a cultivar essas pessoas ao longo dessa viagem. O seu propósito no coração era algo gigante. Isso é desde jovem, um autodidata. Propósito é algo normal para ele, que ele quer levar isso para uma grande humanidade. Coragem nunca faltou. O medo nada mais é um refúgio, às vezes, de nos proteger. Mas ele subiu no alto dessa cachoeira e ele descobriu que a água dessa cachoeira tinha um poder mágico. Foi ali que ele teve a ideia de colocar em gotículas essas águas da cachoeira, espalhar dentro de todos os jardins por onde ele passou. Porque todas as sementes que o jardim que ele foi cativando ao longo da sua vida pessoal e profissional foram gerando frutos. E ele alcançou o seu propósito maior, que era atingir o maior número de seres humanos no planeta Terra. É com você. Foi fazendo esse trabalho que ele descobriu
que, na verdade, o propósito que ele achava que teria de vida, que era chegar no topo da cachoeira, na verdade, não era necessariamente chegar no topo da cachoeira, mas a viagem que ele fez para chegar lá. Foi no meio da viagem, portanto, que ele conseguiu estabelecer várias conexões, conhecer várias pessoas, e ali ele percebeu que muitas pessoas os incentivaram, e outras pessoas que tinham ainda muito mais medo que ele. E quando ele conseguiu, portanto, superar esse medo, e conseguiu chegar no topo dessa cachoeira, trazendo para fora toda a coragem que lhe faltava, ele pensou, agora eu não posso ter outro propósito de vida se não fazer a mesma coisa com todas as outras pessoas. E ele voltou em todo o trajeto que ele encontrou as pessoas que também tinham medo, e às vezes muito mais medo que ele, e ele começou a contar a história da sua vida, dizendo que ele conseguiu vencer o medo, que ele conseguiu ter coragem suficiente para chegar aonde ele achava que ele não poderia. Então, contando as histórias e levando as gotas da cachoeira como prova e molhando o jardim de todas essas pessoas, ele começou a impactar muitas vidas. E aí ele começou a perceber que o propósito da sua vida sempre foi impactar mais vidas e mais vidas. Parafraseando o próprio Martin Luther King, que se você não tem uma razão para viver, para morrer, você não tem um motivo para viver. Gente, uma salva de palmas pro seu Linei. Que cara, arrebentou, menino. Que história incrível. Maravilhoso. Gostei da história. Vou escrever essa história. Ficou maravilhoso. Estou emocionado aqui em ouvir você, cara. Que maravilha, Vamos fazer uma foto aqui para registrar o nosso momento. Pessoal, mandem um coração, manda os palminhas pro menino aí que ele arrebentou na história. Vamos lá. Ó, esse material vai ficar disponível no IGTV. Maravilha. Vai também para o canal do YouTube lá do Peãocast, vai ficar disponível. Quero desejar do fundo do meu coração que você alcance seus sonhos, que sua família, pelo carinho da sua mãe, da sua sogra que estava aqui presente, sua esposa, amigos que te ama. Enfim, é muito fácil passar a gostar de você porque percebe-se que as pessoas que estão perto de você te amam. Então é natural que a gente, à distância, também comece a admirar. Deus abençoe. Tá? Sua trajetória seja iluminada e que um dia eu vou passar por Joinville e dar um abraço aí em vocês. Te espero aí e com certeza, Renê, o trabalho que está fazendo é incrível. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de ter participado aqui dessa live. Foi a minha primeira experiência da minha vida. Como eu disse, eu nunca tinha feito nem de brincadeira 2 segundos de live. Mas você realmente me deixou entusiasmado aí e me desafiou para algo que eu acho que é um passo importante na minha vida. Então eu vou levar muito a sério isso e é possível que as pessoas me vejam com mais frequência aí nessa atualidade de lives. Um grande abraço e mais uma vez muito obrigado. Fico feliz com ouvir tudo isso. Fica com Deus, pessoal. Uma boa noite a todos. Valeu, boa noite.